Estamos de volta aqui na programação A Hora da Graça de Deus. Eu sou o pastor Luiz Lopes, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares e eu estou trazendo uma palavra aqui nesta tarde que muitas das vezes, diante de uma circunstância que às vezes são assustadoras diante de nós, diante dos nossos olhos, eu tenho dito que nós temos só duas opções: ou deixar o medo nos dominar e recuarmos, ou então confiarmos, nos agarrarmos à palavra de Deus, expressarmos a nossa confiança, enfrentar este medo e certamente sairemos como vitoriosos, assim como o salmista Davi falou nesta tarde. Ele disse: olha, ainda que eu andasse, passasse pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Circunstâncias assustadoras. Mas aqueles que se agarram ao Senhor, louvam o teu nome, Deus dará livramento até mesmo em tempos difíceis. E hoje, continuando a palavra, nós vamos falar aqui sobre a vida de um rei que era temente a Deus. Nós vamos falar sobre Josafá. Você já ouviu falar na Bíblia deste rei? Ele era um rei que temia a Deus, mas fez aliança, não é? Com o rei Acabe, um rei muito perverso, um rei muito mau, e isso trouxe problemas seríssimos para ele. Podemos até chegar a dizer que Josafá era um homem bom, mas que fazia alianças com homens ruins. E no texto sagrado de hoje, o título da mensagem de hoje, eu tenho dito que não deixe o medo dominar você. Não deixe que o medo entre no seu coração e lhe apavore. Tudo que você tem que fazer é seguir a Bíblia Sagrada e certamente você será abençoado. No livro de hoje nós vamos estudar o livro de 2 Crônicas. O capítulo será o de número 20 e o versículo será o primeiro. Não deixe o medo dominar você. O texto sagrado diz assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Poxa, essa notícia que os mensageiros estão trazendo aqui para Josafá, elas são muito sérias, assustadoras. Humanamente falando, Josafá sabia que ele estava derrotado, porque este exército que está vindo para cima de Josafá é um exército muito poderoso. Ele sabia que ele não teria cavalos, homens, carros suficiente para combater este exército que está se levantando contra ele. Às vezes eu estou falando com alguém que está passando pela mesma situação: pastor, se levantou na minha vida uma grande multidão. E nessa hora, o que nós devemos fazer? Veja que Josafá parece que está sem saída. Parece que Josafá não tem opção. Mas Josafá, como eu disse no início, temia a Deus, apesar de ter feito alianças erradas. Mas ele conhecia Deus. E é exatamente isso que vai fazer a diferença na vida de Josafá. Mas isso pode fazer a diferença na vida da Maria, do Pedro, do João, seja de quem for. Se você se agarrar à palavra de Deus, não deixe o medo dominar, controlar você, mas é você que vai colocar a palavra de Deus. Voltando para o texto sagrado, o versículo de número 3, a primeira situação que Josafá vai fazer chama a nossa atenção nesta tarde. Diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda a Judá. Que lindo! Ele sabia que, humanamente falando,
ele não teria condição alguma de sair desta situação ileso. Mas Josafá, ele faz uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que ele se coloca a buscar ao Senhor. Ele cria um ambiente favorável para que Deus possa ajudar. Ele se agarra ao Senhor. A situação, ela é muito preocupante. Humanamente falando, ele não tem saída. Mas observamos claramente que Josafá, ele não confia no seu exército, mas ele confia no Deus vivo. E, continuando aqui, eu vou dar um pulinho porque o texto ele é muito comprido, eu tenho que reduzir aqui. Mas o versículo de número 12, mais uma situação que Josafá, ele diz. O verso 12 diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que lindo! Perceba que Josafá, ele não sabe o que vai fazer. Ele é claro, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele diz: Senhor, não há forças em mim. Quantas vezes você já se sentiu assim, ou estou falando com alguém que está assim? Você olha e diz: pastor, eu estou sem forças. Eu estou sem forças para lutar pelo meu casamento. Eu estou sem forças para lutar pela minha saúde. Eu estou a ponto de desistir, pastor, porque esta multidão que se levantou contra mim no trabalho, familiar, conjugal, a sensação que eu tenho é que esta situação não tem jeito humanamente falando, pastor. Meu amigo, pode ser que humanamente falando não tenha jeito mesmo. Mas se você se colocar aqui, como este homem de Deus se colocou, a buscar ao Senhor, ser dependente do Senhor e não olhar para o problema, não colocar os teus olhos na dificuldade. Se você colocar os teus olhos no Senhor, porque foi exatamente isso que Josafá faz. Ele diz: Senhor, eu não tenho forças, mas quero saber de uma coisa. Os meus olhos não vão estar no problema, os meus olhos vão estar no Senhor. E quando nós tomamos essa atitude, esta posição, nós criamos na nossa vida um ambiente favorável para Deus poder operar, poder manifestar a sua glória. Josafá está sendo sincero e Deus está ouvindo esta oração. E aí eu vou dar mais um pulinho, porque o texto é comprido, né? Eu não tenho tempo suficiente aqui. Mas o versículo de número 20 de 2 Crônicas, o texto sagrado continua dizendo: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando você louva a Deus na guerra, marchando pelo problema, o louvor te desconecta da opressão, das aflições e conecta você a Deus. Josafá está seguindo uma instrução divina. Ele vai colocar os cantores, aqueles ministros de louvores, musicistas, os músicos, diante dos homens armados. Aonde você já viu isso? E a ordem é: vocês vão tocando, vocês vão louvando a Deus na frente do exército. Faça isso, não deixe o medo dominar você. Se agarre na palavra de Deus, louve ao Senhor aí na sua casa. Separe aquele louvor que mais lhe agrada. Tem sempre aquele louvor que toca mais no nosso coração, não é verdade? E ali no meio da guerra,
vá marchando, louvando ao Senhor, porque a vitória é garantida para aqueles que se agarrarem à palavra de Deus. Imagine a cena, o exército caminhando e na frente os cantores louvando. Aleluia, 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 glória ao Senhor. E assim foram fazendo. Deus colocou uma confusão ali, não é? No exército inimigo e fogo amigo. Um começou a destruir-se um ao outro e Josafá não precisou fazer nada. A Bíblia diz que no atalaia do amanhecer, no outro dia, Josafá, ele sai caminhando. Eu vou ler esse pedaço aqui, que é só o finalzinho, versículo 24, diz assim: Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram como corpos mortos, que jaziam em terra, e a minha Bíblia Sagrada diz que nenhum escapou. Aleluia! Nenhum dos inimigos. Josafá enfrentou o medo, mas não sozinho. Ele enfrentou o medo com a palavra de Deus. Por isso que eu disse nesta tarde, que o título da mensagem é: Não deixe o medo dominar você. E certamente o poder de Deus vai operar na sua vida. Olha, já estamos chegando aqui.